Os editores costumam dizer que o meu programa é um dos grandes promotores da venda de livros no país, o que me deixa muito, muito satisfeito. E também achei que era justo eu promover o meu livro dentro do meu programa. Você é um dos que mais vende livros. Por isso, hoje, eu estou nervoso, porque, em vez de eu entrevistar, eu convidei uma pessoa para me entrevistar, que é um tremendo entrevistador, jornalista, escritor e bonito. Também, que isso também ajuda. E ele vai me entrevistar sobre o livro As Esganadas. Ninguém melhor para fazer isso do que ele, meu amigo Pedro Bial. Venha para cá. Já a manhã toda. Nossas entrevistas, hein, Jô? Aquela da piscina foi em 83, coisa assim, 83, 84. Mas Depois você estava dentro teve da piscina, eu estava fora. Não, estava dentro. Agora eu pode fora, contar. suava. Eu era o Jô suado. Não, você estava com a água por aqui. Não, aquilo foi da maior simpatia. Depois também, quando você tinha um programa de livros, né? Por ocasião aí, eu acho que do Getúlio. Foi, exatamente. Eu preciso alertar o público, né? Porque que não se deixa enganar pela aparência fofinha, bonachão. Pois esse é o autor intelectual de crimes horrendos. Mas só com requintes de crueldade. no papel, só no papel. Mas não deixa de ser autoria intelectual. Quer dizer que você tentou vender essa história para o Rubem Fonseca e ele passou a bola de volta? Não, isso foi o Xangô. Ah, isso foi o Xangô, foi o primeiro. O Xangô é que ele passou a bola. Eu disse assim, eu não vou saber, foi o primeiro. Ele falou, não, senta e escreve. Aí eu sentei, escrevi, e aí numa entrevista o Luiz Fernando Veríssimo perguntou, por que você não passou essa ideia para um outro amigo seu? Não pensou nisso? Mas nesse não, nesse aqui também eu não teria coragem de sugerir uma ideia em que matam gordas. Pois há uma distinção evidente no livro entre gordas e gordos. Gordos versus gordas. Existe isso? Não chega a ser... Não, tanto que um dos detetives é um português que é gordo. Que é chave na história. Tobias Esteves. Tobias Esteves. Agora, são gordas lindas, eu quero dizer, porque para não parecer que ele mata porque são gordas, porque não são bonitas, não. São gordas lindas, mas ele tem uma fixação em matar a gorda. O tipo... Bom, ou abalofadas, ou as corpulentas, atoucinhadas, sebáceas, chorumentas, sem falar dos olhos porcinos. É bonito isso. Aquele olhinho bem... Quem sabe olhos porcinos aí? O que é porcino? O Zé Vilca, certamente... Porquinho. Eu tô suando aqui de nervoso. De porquinho, hein? Eu tô suando de nervoso aqui. Nervoso por quê? Ah, Jô. Eu quando eu tô aí, fico calmíssimo aqui, que eu fico nervoso. Tá onde a sua bunda mora? Olha... Ela só mora aí graças a pessoas como você que sentam aqui, senão... Tá certo. O título é um achado. As Esganadas. O título, para você como escritor, é a primeira ou a última coisa que você põe? Olha, nesse caso foi a primeira. Mas o Xangô foi a última, né? Porque é um título tão esdrúxulo, Xangô de Baker Street. Aliás, eu sempre brinco isso com o Ziraldo, porque o Ziraldo me disse assim, um livro com esse título não vai vender um livro. Aí, quando acabou de vender, quando estava nos 500 mil, eu liguei para ele para agradecer a sugestão. Agora, esse aqui foi de cara, quando eu falei as gordas que se entupiam de comida e tal, digo, e que morrem por causa disso, inclusive, né? Ficam esganadas. Então, pintou logo as esganadas. Eu tinha pensado também uma coisa semelhante, assim, nem me lembro mais, quando pintou
As Esganadas, eu falei, é isso aí. Eu me arrisco a dizer que é o seu melhor livro. Muito obrigado, obrigado. O Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, ele está com grande expectativa e não acho que é por acaso. Agora, eu achei muito bonitinha a frase que o Luiz construiu para falar da mulher dele, da Lilian. Disse que ela editou a minha cabeça. Quem edita a sua cabeça, Jô? Olha, tem uma editora que continua editando a minha cabeça, sempre que é a Flavinha. Nós estamos separados há alguns anos, mas como Wilker criou uma frase maravilhosa, é uma separação que não deu certo. Vocês se veem assim numa base quase diária, né? Ou pelo menos uma vez por semana? Não, a gente se vê pelo menos 1 ou 2 vezes por semana e a gente se fala diariamente, né? Por telefone. Ela me critica muito. Demais até. Ela é a sua primeira leitora ou é o Wilton? Não, ela é juntamente com o Wilton, são os 2 primeiros leitores. Porque são os 2 leitores, talvez, mais pentelhos que eu tenho, né? O único que é mais pentelho ainda é você, quando leu o Xangô. Que na primeira edição ele foi me entrevistar e disse assim, tem um erro de concordância aqui na primeira página. Eu me arrependo tanto, achei tão... Não, mas não adianta. 150 mil exemplares vendidos. Tem um erro de concordância na primeira página. Mas aí na segunda edição dos Corrigido. outros... Mas eu tenho vergonha quando eu lembro disso. Não, mas não tem. Agora, você fez um negócio nesse livro? Porque passa por várias fases de revisão. Depois, Márcia Coppola, que é da Companhia das Letras, que ela é... O Hélio Gaspar disse que ela devia ser ministra da Economia, porque ela não deixa passar nada. Deixou passar, quer dizer, não adianta. Você constrói essa história das esganadas de um jeito muito curioso, porque numa história de assassino, a grande pergunta é quem matou, como matou. Você, na terceira página, você diz em minúcias, em detalhes, tudo sobre o assassino, qual era o método, as maquinações, a origem da loucura dele, da psicopatia. É porque tem dois tipos. Agora eu vou saber o que tem nessa caneca. Tem 2 tipos de livro policial. Tem um que é o livro de mistério, como era o Assassinatos da Academia, que você só descobre quem é o assassino no final. O outro é o livro de suspense, o thriller, como O Silêncio dos Inocentes, todos os filmes e livros do Hannibal, que você já sabe quem é o assassino. Mas o suspense é ir descobrindo como é que ele vai matando, como é que ele vai acabar, como é que vai terminar aquilo. Mas o importante é a trama, não descobrir quem é o assassino. Porque, geralmente, o livro de mistério, Agatha Christie é especialista nisso, né? Mas chega uma hora que começa a se repetir, pelo menos na minha cabeça. E geralmente você engana o leitor, né? Para conseguir chegar no final, sem revelar quem é. Então, dessa vez, não. Eu botei o assassino, sobretudo que eu achei que o assassino, mal comparando como o personagem do Hannibal, o personagem do assassino era fascinante demais. Aí ele foi tomando conta do livro de Hélio. De fato Você disse que você tem a história pronta na cabeça, e só quando você tem a história pronta na cabeça, você senta-se para escrever. Mas, e aí, sentado ao computador, não aparecem surpresas? A pesquisa é antes de fazer a história? É durante. Peraí. A pesquisa é a coisa que eu mais gosto. Você já tinha a ideia da história de um assassino em série. Que matava gordas. Que matava gordas. Aí você senta-se ao computador e fala, bom, o ano vai ser 1938. Foi o ano que eu nasci. Exatamente. Aí comecei a ver. Que eu acho que é uma época também do Rio de Janeiro, que era a capital da República, e que era uma cidade efervescente, interessante, com a política, com a ditadura terrível do Estado Novo. Então, tinha todo um ambiente para acontecer crimes horrorosos em que a polícia dizia que reinava maior calma em todo o território nacional. Agora, a pesquisa é o seguinte, você vai atrás, sei lá, de qualquer detalhe musical. Aí você
começa a pesquisar sobre tal música. Aliás, nisso eu apurrinhei muito o Derico, o maestro eu apurrinhei menos, porque pro Derico eu ligava mesmo de madrugada, não interessa e tal. Mas, e o Derico também tem a dona Mercedes, mãe do Derico, tem o mesmo nome da minha mãe, que é craque, é professora de piano, sabe de tudo, né? Então eu pegava uma coisa no computador e aí você vai ficando doido, porque uma coisa te leva a outra, de repente você está longe daquilo que você pesquisou. Outro que me ajudou... O Xangô, quando você fez, você tinha uma equipe de pesquisa, de pesquisadores. Agora você não precisa mais... da Costa, e tinha todo o pessoal da equipe de pesquisa da editora Abril. Na época eu escrevia na Veja, e aí eu alugava eles demais. Porque ainda não existia o Google, né? O Google realmente... é uma facilidade. Não, e vou te contar, aliás, recomendo para quem quiser ler o livro do Jô assim, As Esganadas, eu li com o computador ao lado e cada canção, cada música, cada peça musical, eu ia no YouTube e ficava lendo ao som da música que era da música da sequência. Porque são sequências, você escreve cinema. Fez um filme, olha. Vem com trilha sonora já o livro. Nisso também, na área da ópera... Quem me ajudou muito foi o Caio, que trabalha aqui conosco, é jornalista, e que entende muito de música e é fascinado por ópera. Aí, quando eu fui pesquisar o Wagner, a ópera, porque eu também descobri coisas que eu não suspeitava, porque eu não sou um seguidor de ópera. Então, a primeira vez que estreou a ópera, a grande ópera, a série do Anel do Nibelungo, etc., que a obra completa tinha 15 horas. Já pensou você sentar a bunda num teatro? Só a abertura de algumas centenas de compassos, como é que... 4 minutos? 4 minutinhos antes de abrir a cortina. Eu já tinha ido para casa, realmente. O Lula teria dormido nos 2 primeiros minutos. Aí eu dou razão a ele. Na pesquisa, você acaba acontecendo coincidências, assim, você escolhe... um ano, e aí as coisas, uma coisa começa a puxar o fio para outra. Muito. E, por exemplo, eu não vou dizer para não revelar a surpresa. Então, não vou dizer. Ah, mas eu tô querendo estragar a surpresa, ou pelo menos atiçar a curiosidade. Não, por exemplo, você vai procurar um tipo de luta, acaba descobrindo outra. Você vai pesquisar uma música, acaba descobrindo outra. Você quer saber sobre impressões digitais, aí você... descobre coisas que... incríveis. Como é que era o nome do neurologista que criou a lobotomia em Portugal? O Egas Muniz. Egas Muniz. Que o único... eu li aquilo e falei, não, isso é verdade ou é invenção? É verdade. As coisas mais absurdas do livro, você vai pesquisar, são todas... todas fatos. O Egas foi o único português a ganhar um prêmio Nobel de Medicina, que inventou a lobotomia, que era uma cirurgia feita com um picador de gelo e um martelo, aqui no lobo frontal, pá! E aí o sujeito ficava... Há até a ilustração de uma paciente. As ilustrações, como é que você trabalhou as ilustrações do livro? Que são pontuais, são poucas, mas... Era um olha aqui a lobotomia. lobotomia. Olha, lobotomia. Olha que simpatia. Depois fica calminho. Uns não chegam a ficar tão calmos porque ele tomou 7 tiros de um paciente. E não morreu, ficou de cadeira de roda e continuava a ensinar. O Egas? O grande Egas. E tinha uma coisa que, aliás, não está no livro. Logo depois teve um americano que gostou disso e inventou o lobotomóvel, que era o seguinte: ele ia no automóvel com essa aparelhagem, que era muito simples, e ia de estado em estado fazendo lobotomia nas pessoas. Você vê que coisa prática. O jeito ficava idiota, assim. Lobotomia a domicílio. Ou em domicílio, como se gosta como se fala hoje. Outra coisa, síndrome de Nagali, totalmente verdade. Fato, verdade. Não fala muito dela. Eu gostei tanto para descobri-la. Então vamos falar do cactus tocha peruana. Que maravilha aquilo. 10 vezes mais mescalina do que o peiote. A tocha peruana. Você viu que eu já... ouviu falar na tocha peruana? Eu vi, sim, relativo a sexo. Ele E só a galhofa? pensa nisso, hein? A galhofa.
Sensacional. A galhofa Acho que galhofa uma luta é portuguesa. zombaria, não é, não. Galhofa é um wrestling, wrestling português. Que é feito de uma maneira... Criado Eu conto em transmontano, detalhes, mas luta transmontana. E é luta tradicional. Quais são os dicionários que você consulta mais? Sinônimos, analógico, durante a escritura? Acho que sinônimos. Porque às vezes você pensa uma palavra, eu não sei se te acontece isso, você também escreve, a palavra não vem. Aí você começa a pensar em sinônimos, o que pode ser, como é que fica, e aí você acha um sinônimo, né? E aí você por esse sinônimo, você sapeca no dicionário de sinônimos e você aí descobre a palavra que você estava pensando. Era isso. Mas agora eu não quero mais, agora eu quero a outra. Também, às vezes também. Isso aconteceu mesmo em tradução. Você sabe que eu traduzi A Cabra, ou Quem é Silva, que o protagonista era o Zé Wilker, e tinha lá Epifania. E eu fiquei na dúvida, a gente chegou a discutir isso, o ensaio, se era Epifania ou Epifânia. Na dúvida, eu botei alumbramento. Intertrigens. Intertrigens essa eu fui lá no dicionário. Alguém sabe aqui na plateia? Intertrigem? Assadura. Coisa muito comum. Em gordas. E gordos. As gordas devem saber. Eu confesso que eu não sabia. Por exemplo, você sabia... Isso dá nas dobras, né? Gastrimargia. Essa não está nem no dicionário. Essa é literatura médica mesmo. Exatamente. Isso foi um pessoal que eu entrevistei aqui de autópsia, Instituto Médico Legal. Depois eu até agradeço no livro que sinônimo mexeu em de algumas... gula. Pecado que você nunca praticou. Eu nunca cheguei perto Nunca disso. chegou perto. Não. Eu como por vontade mesmo. Agora, quem é que arrisca aí o que é circuncisfláutico? Aristarco, cujo apelido é impublicável. É verdade. É um sujeito sorumbático, né? Um sujeito circuncisfláutico. É aquela triste, figura... sorumbático, um pouco talvez metido, Taciturno, pretensioso. Taciturno, né? exato. Mas o apelido aqui é bom. O apelido, você pode falar nesse horário? Você pode tudo aqui. Não, eu li o livro e eu confesso que conforme ia chegando no fim, as minhas gargalhadas começavam a ficar mais altas. Aí ele apresenta um sujeito que é o Aristarco... Como é que é o sobrenome do Aristarco? Você lembra? Não lembro. Pois é. Ele é magro, sisudo. Trabalha numa funerária e tal. Também conhecido como cu de veludo. Porque ele era um gay muito delicado, muito... Que bonito isso, né? Ele só se soltava no carnaval. É romântico, lírico, cu de veludo. A criação dos nomes, João. Caronte, o homem que, para quem a morte era um meio de vida. O delicioso Tobias Esteves. Esses nomes. Vamos lá, mais um aqui. A deusa Diana. Todo mundo gosta muito da Diana, impressionante. Engraçado que eu achei, quando eu comecei a ler Diana, o Jô se inspirou na Dalgisa Neri. Mas aí, páginas depois, a Dalgisa Neri aparece ao lado do Portinari e do Gustavo Capanema. E foi casada com Lorival Fontes, né? Antes com o pintor, né? Antes Ismael, com o grande Ismael. Depois, Agora, não. Grande Ismael, Ismael. O que acontece é o seguinte, ela acabou sendo uma mistura de várias mulheres da época, ou dessa época, ou parecida com essa época, foram as primeiras mulheres realmente libertas, soltas, a Pagu, mulheres que fumavam, Minha mãe foi a segunda carteira de motorista do Rio de Janeiro e fumava. A Heloísa Helena, uma vez que disse que conheceu minha mãe, a Heloísa Helena tinha 15 anos, e ficava olhando fascinada, porque ela conversava, fumava, era muito atirada. Eu acho que são todas essas mulheres da época que foram as primeiras mulheres que exerciam profissão de homem, que não... E você faz uma homenagem, através da Diana, a uma figura muito linda e querida da cultura brasileira, que é a Maria Clara Machado, né?
E é o pai dela. Diana está no Lamas, se não me engano, né, jantando, e vem uma menina pedir autógrafos para Diana, porque gosta muito do que ela escreve, e a Maria Clara. E quando fala que é filha do Aníbal, a personagem Diana declara toda a sua admiração. Eu gosto muito, sabe, do que? Olha, eu gosto muito, o cara gostar da coisa que faz, eu acho que é primordial também. Isso é Jô Soares, gostar do que faz. Você é a cara de alguém que faz o que gosta, Jô. Você um exemplo, aliás, para todo mundo. Acho que é o seguinte, é que eu digo de passagem, sobre Dulcina de Moraes, que era a grande atriz da época, uma das grandes atrizes da época, e seu marido Odilon. E o Odilon eu cheguei a ver representar, ele já com muita idade, mas ele tinha uma característica desde jovem, é que você não entendia uma palavra do que ele dizia em cena. Então ele fazia o reverendo Davis, né, na chuva, aí ele dizia, você não pode, porque não é prostituta. E você tinha que ficar assim para entender o que ele estava falando. Mas ele era belíssimo, era um gaúcho alto, bonito. Grande canastrão, então. Maravilhoso. Uma vez o Sérgio Porto, falando de uma interpretação ruim de um outro ator da época, ele falou, todo Marlon Brando tem seu dia de Odilon. Por aí você vê realmente. Mas era fascinante, era uma figura que impunha respeito pelo tamanho, pela voz. Quando foi que nunca? E você ficava na plateia. A gente também... Um personagem inesquecível é o Otelo Batiscopa Cerejeira, o cantante rodapé. Com aquela... Posso falar que ele morre? Desde que você não fale como? Não, vou só dizer que é uma morte trágica e chapliniana. Final de Luzes da Revolta. Eu não tinha pensado nisso. É um anão, que é o palhaço rodapé. Baixo e baixo na voz. Baixo. E que também canta. E eu adoro aquele personagem, adoro. Eu matei ele com uma pena. E teria sido... Pode falar o que ele teria sido o primeiro Alberic? Claro que pode, o primeiro ópera, anão. O Ouro do Reno, na primeira ópera do Anel dos Nibelungos, havia um anão escalado, só que nunca foi montado com um anão no papel. E você cria essa possibilidade. O Nibelungo era um tipo de anão. Gnomos, né? E nunca tinha, claro, até que descobrem ele, que é um cantor maravilhoso. Enfim, e aí tem que ler o livro, senão também fica muito fácil. Jô, você é um artista ultra versátil, joga nas 11, já fez de tudo, se expressa de todas as maneiras. O que a literatura proporciona para você que só ela? Eu acho que é o negócio de você se divertir sozinho. Porque quando eu escrevo, é uma coisa assim, não, é uma atividade solitária, claro. Mas ao mesmo tempo que você sofre, tem dias que você sofre, que é um inferno, tem dias quando você descobre coisas e aí vai tomando conta de você. É um jogo que você vai jogando com você mesmo e que vai tomando conta de você, né? Então você quer saber como é que vai continuar, porque às vezes você não sabe. Aí pinta um personagem que cresce, outro que some, e você vai ter que ir administrando isso. Então, eu acho que é a única forma, além da pintura, claro, mas não é tão intensa quanto você está no computador, que é uma ferramenta indispensável, para mim, pelo menos, é indispensável. É você e ele ali, não tem papo. Minha mãe, que escreveu um livro das memórias dela, refugiada alemã, né? Escreveu, depois dos 80 anos, escreveu um livro sobre a história dela. Dedicou ao Bill Gates. Jamais poderia ter escrito um livro se não fosse no computador. Não, é verdade. Eu concordo. Das memórias. Deixa eu ver se a gente está falando há muito tempo já. Não, tá bom. Tá bom. Vocês não querem mais? Mais 5 minutinhos, senão vão me matar. Em vez de filme, bem que isso podia virar uma peça, né? Você fazer o papel do Tobias Esteves, de jeito nenhum. Está muito magro para fazer o Tobias Esteves? Não, imagina. É um personagem que eu acho fascinante mesmo, saído direto da poesia do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, mas eu preferia fazer o anão.
De joelhinho. ajoelhadinho. É. Mas eu acho que, sei lá, é mais cinema. Claro que é uma produção... Você escreve muito cinema, é como se fosse um roteiro pronto. Você é todo visual, imagético. É o jeito que você pensa e vê, interpreta a vida. Eu sempre faço um roteiro e vou do fim pro início, né? E depois é um ano... Você vem do fim para o início. Eu só começo a escrever quando eu sei como é que acaba. Como é que vai acabar? Agora, é um ano que tem Circuito da Gávea, com a primeira mulher participando, tem... Copa do Mundo. Copa do Mundo de 38. Como é que você apurou aqueles detalhes todos de Brasil e Itália na Copa do Mundo? Você inventou? Não. Aquilo é ipsis literis. Pelo seguinte, foi transmitido pelo Galiano Neto, que, aliás, falava numa velocidade absurda, e o pessoal de jornal, o pessoal do Jornal do Brasil, ia ouvindo e ia escrevendo na íntegra, lance por lance. E tem um site internacional, mas que tem jornais. O único jornal que tem do Brasil é o Jornal do Brasil. E o que agora, aliás, a Folha agora tem uma coisa de pesquisa sensacional, que você pode pesquisar por palavra, cruzar informações. Esse não. Esse é só como se fosse um xerox. Aí eu fui para o dia do jogo e está lá. 2 páginas inteiras narrando o jogo inteiro e com fotografias. Então, eu tive que pegar isso, conseguir destrinchar, porque como é escaneado, tem palavras que você não consegue pegar. E aí eu vi o jogo. O leitor assiste também, né? O leitor entra ali, tem um ritmo maravilhoso. O Melo Noronha é fluminense. É claro. Delegado responsável pela investigação. Agora, tem alguns detalhes que me tem a impressão que é da sua cabeça mesmo. Por exemplo, a mão antiga da Voluntários da Pátria, da Rua Voluntários da Pátria. É verdade. Da praia para o Jardim Botânico. Verdade. Ao contrário de hoje. Latim, foi de São Bento? Não. Aquele latim macarrônico que você inventou ali? Não, o latim macarrônico mas tem toda uma parte de latim que eu me socorri de um entrevistado, que ele vai ficar com ódio de mim, porque agora eu entendo que a pessoa, quando não lembra o nome, fica com raiva, que é um amigo do Caio, Mário Viário. Ainda bem que me disseram aqui no ponto. Mário Viário, que é professor de latim. Aí eu mandei primeiro umas coisas que eu mesmo tinha traduzido, e ele comentou com o Caio, essa frase eu não sei onde ele arranjou, mas isso é impossível, isso não faz o menor sentido. E aí ele me mostrou como é que seria, etc e tal. Umas frasezinhas, se você quiser fazer algum comentário. Essa daqui, mais vale ser solteirona em Sintra do que apedrejada inteira. Uma pérola de Tobias Esteves. É um provérbio português, que eu inventei, claro. Mais vale ser solteirona em Sintra do que apedrejada inteira. Causa e consequência. Diz-me com quem andas, se não for eu, não vou. A ausência de provas não é prova de ausência. Isso aí é teoria do Ockham. Isso aí é verdade. O homem é o único animal capaz de sentir nojo. Isso é meu. Eu acho que é mesmo. Você não vê um sapo com nojo do outro, né? E olha que sapo dá nojinho, né? Dá. Ser gordo ou se achar gordo são 2 coisas diferentes. Totalmente. Toda mulher se acha gorda. Toda mulher acha que está 2 quilos, precisa perder 2 quilos. Toda. Quando se elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, tem de ser a verdade. Isso aí é Ockham e usado muito por Sherlock Holmes, Conan Doyle, que se baseava muito na teoria, na navalha de Ockham, que era esse negócio exatamente do mais simples, do mais óbvio, que não tinha sobras. E também o meu personagem seguia muito por ele. Se cada espectador do seu programa comprasse um livro, estava bom, né? Eu acho. Eu não precisava nem ser 2, bastava 1. É apenas razoável, né? Um livrinho. Bom, eu conversei com o Jô Soares. Também gostei. Daqui a pouco a gente volta. A grande família. Linneu está cada